Olá, bem-vindos a mais uma aula de 3D Max. E continuando a aula passada, em que eu falei das ferramentas de visualização, eu vou prosseguir aqui na mesma cena, vou mostrar outras maneiras de visualizar os objetos. Por exemplo, o modo Alt-X, que é o modo raio-x. É muito utilizado para modelagem, né? Exatamente como eu falei na aula passada, em que você tem o objeto e você necessita enxergar a referência por trás do objeto. Então, o modo raio-x, o atalho é o Alt-X, permite que você veja através do objeto, como se ele fosse feito de vidro transparente, né? E aí você consegue visualizar o desenho ou a referência por trás desse objeto. Para sair, basta clicar no objeto e pressionar Alt-X juntos novamente. E aí você sai do modo raio-x. Também gostaria de falar, aqui continuando o menu flutuante, né? Nós vimos as ferramentas de Hide and Hide, Freeze and Freeze. Temos aqui Viewport Lights and Shadows, né? Para você travar as luzes que você tem na Viewport. O modo Isolate Selection. Temos aqui o Move, Rotate, Scale, como a gente viu também. São as ferramentas as mesmas que a gente tem aqui para mover, rotacionar e escalonar. Caso você queira alternar, além da gente ter os atalhos W, E e R, né? W para mover, E para rotacionar e R para escalonar, nós também temos aqui. Ó. Você pode mudar por aqui também no menu flutuante. Nós temos aqui a ferramenta de seleção, onde eu volto, que é equivalente a você pressionar o Q do teclado, né? Ou clicar aqui. Ó. Se eu estou aqui na ferramenta de movimentação, é o Select and Move, né? Onde eu vou selecionar e mover. Caso eu queira só selecionar, eu clico aqui, ó, que é o Select Object. Eu vou apenas selecionar. Ó, eu não corro o risco de mover o objeto por engano, né? Porque às vezes quando eu seleciono, tenho muitos objetos e seleciono com a ferramenta Select and Move, pode acontecer eu mover o objeto por engano. Então aqui eu também tenho o Select, o Move, Rotate and Scale. Tem o Placement, que eu vou posicionar. É uma ferramenta legal, porque deixa eu voltar aqui para a seleção. Eu vou selecionar um objeto, e aí eu clico aqui em Placement. No Placement, ó, eu vou poder mexer o objeto livremente pela minha cena e largar ele aqui em algum lugar. Ó. Eu clico, seleciono. Inclusive ele faz, ó, pela superfície dos objetos. Então eu posso selecionar e posicionar o objeto, ó, em relação à superfície de um outro objeto também. É uma ferramenta bem legal que o Max disponibiliza. Olha só, é bem bacana para você posicionar objetos. Ó. Então você quer botar um chapéu na cabeça do seu personagem. Você pode usar essa ferramenta Placement. Basta largar. Aonde você largar, ó, com ela ativa, ó lá, ele vai posicionar o objeto. Essa é a ferramenta Placement. Nós temos também o Select Similar, que ele vai selecionar objetos que são parecidos, objetos que são similares. Tem o Clone, que eu vou falar dele depois, quando eu for abordar as ferramentas de clonagem. O Curve Editor, Dope Sheet e Wire Parameters são ferramentas relacionadas à animação, que eu vou falar delas, vou voltar a isso aqui quando eu for trabalhar a animação. E o Convert Tool é para a gente trabalhar a modelagem avançada, onde eu vou converter para Editable Poly, Editable Mesh. Vou falar disso quando eu estiver abordando a modelagem poligonal. Então aqui, o que interessa para a gente, para a aula de hoje, é o Object Properties, que são as propriedades do objeto. Então eu vou selecionar um objeto qualquer, trazer, por exemplo, esse tubo para cá. E vou clicar com o botão direito nas propriedades de objeto, Object Properties. E aí vai abrir essa janelona aqui, que eu vou ter diversas propriedades do objeto. Algumas delas nós já conhecemos, né? A gente tem o Freeze, por exemplo, ele vai congelar o objeto, né? Então o Freeze All, o Hide and Hide, né? Deixa eu pegar ele de novo aqui, Object Properties, Freeze, Hide, normal. Tem aqui o See Through, que eu vou ver através do objeto. Eu marco
e dou OK, que é o modo raio-x. Então, caso você esqueça o atalho, que é o Alt-X, basta você vir aqui nas propriedades do objeto e habilitar o See-Through. O Display as Box vai fazer com que ele seja demonstrado ali, ele vai aparecer como a Bounding Box, né? Lembra que a gente viu nas primeiras aulas o modo de visualização Bounding Box, que todos os objetos vão aparecer como se fossem caixas. Você pode fazer isso por objeto também. Você pode escolher alguns objetos para que eles apareçam na sua cena como Bounding Box, né? E isso não inviabiliza de que eles apareçam no render. O seu cilindro está lá, ele vai aparecer no render, mas na sua viewport ele vai aparecer como uma Bounding Box. Então é mais uma ferramenta aí que você tem para deixar sua viewport mais leve, né? Você pode pegar alguns detalhes enquanto você está trabalhando. Você pode, por exemplo, pegar o seu cenário inteiro, botar ele para aparecer como Bounding Box, enquanto você anima um personagem, por exemplo. Assim você vai poder girar, sua viewport vai ficar muito mais leve, caso ela esteja muito pesada. Geralmente eu não uso. O Backface Cool é interessante porque aqui ele não vai funcionar muito bem, mas ele vai, porque ele trabalha, quando eu falar dos modificadores, eu vou voltar a esse Backface Cool, porque eu vou ter que virar aqui as faces do objeto para dentro para demonstrar o que ele faz. Basicamente ele faz com que as paredes do objeto fiquem invisíveis. No caso de você estar trabalhando com um cenário, né? Você cria, por exemplo, uma sala e aí você vai sempre enxergar o lado de dentro da sala. Eu vou voltar a ele quando eu falar dos modificadores. Que eu vou ensinar o modificador normal, que inverte as normais para o lado de dentro. Eu vou falar o que são normais. Então, apenas para ficar de forma mais didática, eu volto a ele depois. O Edges Only vai mostrar apenas as edges. Vertex Ticks, ele vai botar uma cruzinha em cada vértice, não precisa utilizar. Trajetória, eu vou falar dela quando estiver falando de animação. Ele faz a trajetória do movimento, né? Ignore Extend não é importante. Essa aqui é muito importante, o Show Frozen in Gray. Por quê? Vocês repararam que toda vez que eu congelo um objeto, ele fica cinza. O que acontece? Quando eu tiver uma textura aplicada nele, nós vamos ver nas aulas de textura, e essa textura for utilizada para referência, por exemplo, para modelagem, o objeto aqui, quando eu congelar, para não mexer, ele vai ficar cinza. E aí a textura vai sumir, vai desaparecer. É exatamente nesse parâmetro aqui, nas propriedades de objeto, Show Frozen Gray, que eu vou tirar essa questão do objeto. Se eu desmarquei, lembra que ele é feito no contexto do objeto selecionado. Então, eu vou selecionar um ou mais objetos e vou desmarcar, e ele vai desmarcar a propriedade para os objetos selecionados. No caso aqui, eu selecionei o plano, desmarquei o Show Frozen in Gray, beleza, dou OK. Quando eu congelar o plano agora, Freeze Selection, ele está congelado, eu não consigo selecionar ele mais, os outros objetos estão lá, mas ele não fica mais cinza. Vou dar um Unfreeze All para mostrar. Tem que fazer em todos eles. Venho nesse aqui, pode fazer em mais de um também. Seleciona mais de um, propriedade de objeto, desmarca o Show Frozen in Gray. É tipo mostrar o que estiver congelado em cinza. Quando ele estiver congelado, mostrar em cinza. Desmarquei, vou dar um Freeze, selecionar todos aqui, os que eu tirei. Freeze Selection, beleza, eles estão congelados e não ficam mais cinza. Os outros aqui, que eu não marquei, continuam ficando cinza. Isso é muito importante, principalmente quando estiver trabalhando com modelagem a partir de uma referência. É muito importante lembrar disso, onde desmarcar essa propriedade para ele não ficar cinza quando ele estiver congelado. Ele fica cinza que é para uma diferenciação, né? Apenas para você saber, tem objetos que estão ali congelados. Caso você se perca pelos objetos não ficarem cinza, é só você vir aqui no display, nós vimos na aula passada, e dar um Unfreeze by Name, por exemplo. Que ele já vai te dar a lista de tudo aqui que está congelado, não tem erro. Aí você dá um Unfreeze, descongela, o que tiver congelado vai aparecer na lista. Então você não vai ter o problema
nem o risco, nem o perigo de perder, deixar algum objeto aí que está congelado na sua cena e você não sabe qual é, nem sabe onde ele está. Tudo que tiver congelado ele vai aparecer aqui na lista do Unfreeze by Name. Então você não corre nenhum tipo de risco. Se você quiser, você já pode pegar todos aqui, vai lá nas propriedades de objeto e desmarca para todos. O Show Frozen Gray, mesmo que já tenha alguns que você já tenha desmarcado, ele vai desmarcar para todos. E aí, se eu congelar, Freeze Selection, todos estão congelados e nenhum deles vai ficar cinza. Posso dar um Unfreeze All, e caso eu queira que eles voltem a ficar cinza, é só voltar nas propriedades de objeto e marcar novamente o Show Frozen in Gray. E aí, quando eu congelar qualquer um desses objetos, ele vai voltar a ficar cinza. Beleza, pessoal? Isso é para a aula de hoje. Nós continuamos falando das propriedades de objetos na próxima aula.